Vou mostrar para vocês agora algumas imagens criadas por outros alunos, até para vocês terem uma ideia, né? Então, quando a gente vai criar alguma coisa, é legal a gente ver elementos que vão nos nortear e, às vezes, ver, por exemplo, coisas que já foram criadas. Então, aqui a gente tem algumas logomarcas para o Pedro Esportes Radicais, né? Então, aqui a gente tem ideias, como que foi feito. Esse usou imagem, esse usou ícone, esse usou foto, esse utilizou um ícone menor, né? Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês verem como que a turma, por exemplo, as turmas anteriores fizeram esse exercício. Então, aqui, esse aqui fez uma esfera, né? Esse aqui fez uma fonte mais rebuscada, né? Como se fosse mais de terra, como se fosse, né? Esse aqui tem mais cores, né? Então, eu não escolhi agora, tipo, o que é melhor ou o que é pior. Eu trouxe para vocês verem exemplos diferentes. Então, esse aqui colocou PS, né? Eu achei interessante que esse aqui, por exemplo, colocou o próprio remo, né? Ao invés de ter usado o barquinho do caiaque, né? Então, cada um tem uma sugestão, tem uma solução diferente para o mesmo problema. Esse aqui colocou vários iconezinhos. É importante cuidar que é uma logomarca, então não adianta colocar 50 elementos, né? Essa logomarca ela pode ficar bem pequenininha, tá? Então a gente tem que sempre cuidar com isso, que a gente chama de adaptabilidade, né? Então você pode adaptar a logomarca para vários locais, né? Então aqui já uma puxando para o verde, outra com amarelo, outra com verde e preto. Esse aqui já resolveu puxar para o terra, né? Como se fosse um elemento mais marrom, assim, né? Então, são propostas, né? Então, a gente viu alguns exemplos de propostas e agora a gente vai ir para a nossa proposta, né? Então, como a gente fez antes do intervalo, então aqui eu vou mostrar algumas imagens que foram salvas na pasta, né? Tanto imagens que pode ser de fundo, de fonte, quanto de estilo de fonte tipográfica, né? Quanto ícones. E agora, junto com vocês, eu vou abrir o Corel. Então, eu vou começar a fazer um exemplo, né, de logomarca junto com vocês. É claro que nem todo mundo vai fazer a mesma, né? Então, às vezes, um pode fazer de um jeito, outro pode fazer de outro, né? Então, eu vou abrir essa pasta e, a partir dessa pasta, eu vou começar a criar um exemplo de logomarca para vocês verem como que normalmente a gente pode fazer. Lembrando que o que o professor fazer não é uma regra, vocês não precisam fazer igual, né? Então, às vezes, um vai puxar para uma cor, outro vai puxar para outra, um vai puxar para uma forma, outro vai puxar para outra, né? E assim por diante. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela do Corel. Vai aparecer uma telinha do Corel. Vou abrir aqui um arquivo novo. Então, aqui vamos lembrar que o cliente pediu em pixels, né? E ele já tinha pedido em 1280. Ao abrir o arquivo, eu já coloco, né? 800 por 1280. Resolução, ele falou 300 dpi. Ok. Então, aqui a gente já tem o tamanho da página. Ao abrir o arquivo, a gente já coloca o tamanho da página que o cliente pediu, né? Então, eu tenho o costume de trabalhar com mais de uma janela, e às vezes eu posso pegar, não todos, mas de repente algum daqueles ícones que eu achei interessante, né? Dentro da minha pastinha, eu clico e arrasto, e daí eu posso colocar eles em volta, como se fossem referenciais de detalhes e tal, né? Vamos olhar aqui alguns exemplos que eu achei interessante aqui. Então, eu clico e arrasto para o meu Corel aqui, ó. Então, aqui eu peguei e coloquei fora da página, porque são elementos que vão me dar ideias, né? Não necessariamente eles são que vai ficar, né? Mas são elementos que vão me dar ideia. Por exemplo, eu gostei desses ícones ali, gostei dessa fonte do canal off, que tem uma coisa mais moderna, né? Que puxa
a questão da fonte moderna que o cliente pediu. Esse logo da Alpine Stars eu achei interessante também. Tem um outro que é azul, mas não necessariamente a questão do azul, mas eu achei interessante a cor e também as fontes aqui do Extreme Exports. E um outro que eu achei legal aqui, que eu salvei, esse Aloha, né, que é uma canoa havaiana. Achei interessante essa disposição. E às vezes a gente pode pegar algum elemento, por exemplo, aqui eu peguei um elemento que é do remo, então, às vezes deixa aqui em volta. Não necessariamente precisa ser desse jeito, né, toda vez que a gente cria, mas é uma forma de você criar, você fazer como se fosse um painel semântico visual em volta, e daí você vai criar aqui no meio, né? Isso é uma estratégia, uma técnica, né, que facilita para você ter ideias. Então, eu fiz isso. A primeira coisa, normalmente, que eu faço quando a gente cria logomarcas, né, eu coloco a palavra. Então, aqui, PS, esportes radicais, né? Daí vamos lembrar que o cliente pediu um slogan, que é conquiste o seu limite. Na hora de colocar texto, a gente tem o costume de colocar tudo grande, né? Então aqui, às vezes você pode quebrar, né? Então uma forma de quebrar isso aqui, eu quebro com Ctrl K. Então às vezes o próprio PS Esportes Radicais, o PS pode ficar maior, né? Então às vezes tem gente que coloca assim, né? Tipo, esportes radicais, assim, né? Tem gente que às vezes vai preferir colocar, por exemplo, o PS para cima, daí o esportes radicais assim, ó. É uma escolha, nessa hora a gente começa a testar, né? Tem gente que faz isso, né? E às vezes o slogan, né, que seria uma frase numa chamada, conquiste o seu limite, você pode trabalhar até numa fonte, por exemplo, vou deixar em maiúsculo, né? Só que ao mesmo tempo eu vou deixar ela numa fonte menor. Então aqui em vez de 24, que é o que essa aqui estava, vou colocar essa aqui em fonte 12, né? Ó, já ficou menor. Por quê? Porque ela é uma chamada, é um slogan, não é a logo, né? Então, às vezes. E aqui está numa fonte padrão, né? A fonte padrão tá Arial, beleza. Agora eu vou testar outras fontes. Eu tenho o costume de primeiro escolher a fonte, depois que eu vou para o ícone, né? E às vezes eu mudo, né? Vou fazer um teste aqui, ó. PS bem grossinho. Testei aqui uma Gil Sans. Vamos ver como vai ficar esse aqui na Gil Sans, ó. Ó, ficou uma fonte interessante, ó. Uma coisa que você pode trabalhar também, às vezes para trabalhar o itálico, né? Tem fontes que tem o itálico, aqui só basta clicar no i, ou às vezes você puxa pro cantinho à direita, ó, dela fica meio que em movimento. Por quê? Porque é esportes radicais, dá a sensação de movimento. Vamos ver como fica essa frase aqui, ó. Conquiste o seu limite. Tem gente que às vezes coloca ponto de exclamação em tudo, né? Então às vezes pode ficar sem o ponto ou ficar com ponto final, né? Como é uma logomarca, não é uma frase completa, pode ficar sem ponto. Ó, vamos ver como que ela fica italizada também. Às vezes essa aqui fica. Então, uma coisa que é interessante, quando a gente começa a fazer uma logo, tem gente que já vai pensando na cor. Inicialmente, a gente não pensa colorido, a gente pensa preto e branco. É uma estratégia. Não pensa na cor ainda, né? Então, você pode fazer exemplos de logo só preto e branco. Então, aqui, ó, eu copiei todas iguais. Agora, eu vou testar. Essa aqui eu vou mudar para outra fonte. Eu vou olhando aqui, ó. Deixa eu tentar achar alguma que eu acho mais interessante. Vamos ver outros exemplos aqui. Nessa hora meio que é no feeling, né? Você vai testando. Essa aqui eu achei legal. Ela parece aquela Impact, mas não é Impact, é uma outra, é a Hattershall-Weller, né? Às vezes você pode pesquisar na internet algumas fontes ou pode usar aquelas que você já tem no computador. Depende muito. Ó, achei esse aqui legal.
Normalmente não pare na primeira, né? Tem gente que às vezes escolheu uma fonte e deu, né? Às vezes você olha uma, depois olha a outra. De repente vem uma outra ideia. Esse aqui ficou muito arredondadinho. Eu gosto de testar elementos diferentes até para ver. E eu estou tentando achar aqui fontes que são mais bold, né? Como o cliente pediu uma fonte mais chamativa. Deixa eu ver essa Kozuka. Ó, essa aqui ficou legal, mas ficou ruim de ler. Essa aqui, ó. Deixa eu achar uma outra aqui. Essa aqui é meio japonesa. E eu sempre estou testando e olhando. Ó, testando e olhando. Essa aqui ela é uma bold também. PS Sports Radicais. Às vezes, dependendo da fonte, ó, você pode aumentar o espaçamento de linha. Né? Essa fonte aqui ficou um pouco apertada. Eu posso aumentar o espaço entre letras ou entre palavras. Né? F10 eu posso aumentar aqui. Eu tenho o costume de fazer às vezes umas 20, né? Aqui eu deixei 4 só para a gente ter como um norte, mas às vezes tem gente que faz umas 20 para escolher uma, duas. Não é bom também dar 20 opções para o cliente, senão ele vai querer fazer um Frankenstein, ele vai misturar tudo. Então a gente às vezes sugere, tu faz para ti umas 20, umas 10, né? Mas daí daquelas ali você escolhe. Por exemplo, eu vou lá e escolho de repente umas 3, né? Isso aqui eu achei interessante, tem uma estética diferente. Esse aqui eu vou testar mudar o texto, que às vezes o texto só maiúsculo aqui ficou estranho. Vou testar deixar minúsculo. Então aqui eu achei praticamente 4 exemplos, né? Então aqui 4 exemplos de fontes, por enquanto só preto e branco. Então aqui dos 4 eu posso começar a pensar agora no ícone, né? Então o ícone eu olhei esses 2 exemplos aqui, ó. Então de repente tu pode redesenhar. Eu vou pegar um exemplo, de repente eu vou redesenhar esse aqui. Eu bloqueio esse desenho, né? Antes de bloquear, se você quiser, você pode trabalhar a imagem em transparência. Né? Então, como assim? Eu vou deixar essa imagem em transparência. Ela vai ficar transparente, né? E eu vou bloquear. Porque eu vou desenhar não exatamente igual, mas a partir daquele bonequinho ali, vou desenhar algo parecido, né? Por exemplo, aqui eu posso começar com um bonequinho assim. E daí eu vou começar fazendo um bonequinho por cima daquele ali. Não precisa ser necessariamente igual, mas aqui eu vou pegar ele como exemplo, né? Até para vocês terem uma ideia. Aqui eu peguei a ferramenta de curva de 3 pontas, que é uma das ferramentas para desenho, né? Estou usando o mouse, mas tem gente que às vezes usa tablet, né? Então aqui fiz um exemplo de redesenho aqui. Lembra que como é ícone, como é uma logomarca, não precisa ser um desenho super realista, não precisa ser figurativo, né? Às vezes ele é mais icônico. Tanto é que eu estou simplificando elementos aqui, ó.
e não precisa ser necessariamente igual, né? Então, aqui eu vou fazer algo aproximado, não igual. Gostei desse movimento que tem aqui, ó. Ele pode meio que recriando, né? Eu fiz aqui o bonequinho, fiz um elemento embaixo, né? Por enquanto eu fiz só preto e branco, só em linhas. Agora eu vou fazer esse caiaquezinho aqui, ó. Como se fosse um cotonete, né? Para trabalhar nós, pode trabalhar o F10. Daí eu vou pegar esse cotonete e vou usar embaixo também. Beleza. E agora eu vou fazer uma linha reta para fazer o caiaque aqui. Então aqui eu redesenhei por cima, não está igual, mas está parecido, né? Vou colocar ele do lado, agora não mais em cima, para ver como que tá. Nessa hora agora eu posso trocar a cor, ó, tá? Só em linha e contorno preto. Agora eu posso deixar ele em preto, tirar o contorno, deixar em preto, tirar o contorno, deixar preto, tirar o contorno. Essa linha aqui, ó, que ela tava em linha, ó. Eu quero converter ela em preenchimento. Agora aqui em organizar, converter, contorno em objeto. Daí, Ctrl Shift Q. Ele vira preenchimento, ó. E esse aqui também eu vou deixar em preto. Então aqui eu redesenhei uma base, né? E daí assim, não é porque eu fiz aquele ali que eu tenho que parar naquele ali, né? Se eu quiser eu posso vir aqui agora, mudar algum elemento, né? Algum detalhe. Tipo, eu gostei desse movimentinho aqui, ó, como se fosse uma onda, algo assim. Se quiser pode girar algum elemento. Movimento. Beleza. Agrupei, né? Ctrl G, esses ícones aqui. Só para ficar uma coisa só, né? Para não ficar solto. Então aqui eu demorei, exemplo, 5, 10 minutinhos para fazer esse. Agora eu vou fazer um teste, onde que eu vou colocar, né? Junto com o texto, né? Então eu vou dar um exemplo. Tem gente que coloca o ícone, às vezes, do lado, né? Então, às vezes aqui, ó. Aí o cara vem aqui e coloca do lado, né? Vou colocar ele aqui. Aí tem gente que coloca em cima, né? Tem gente que coloca bem no meio aqui, né? Então, é uma escolha. Eu vou fazer um teste. Deixar ele aqui. É importante cuidar para não sobrepor nada, né? Para dar leitura, para não atrapalhar a leitura. Por exemplo, eu coloquei ele no cantinho aqui, né? Ficou em cima do texto. Esse aqui eu vou deixar aqui. Posso copiar e colar. Aí esse aqui eu vou testar, deixar em cima ou do lado, né? Como ficou em cima, eu posso jogar essa palavra para cima. Vou colocar aqui, ordenar para frente. Deixa eu ver como que fica nesse aqui. É legal sempre escolher um, né? Eu gostei desse aqui. Esse aqui.
que eu já fiz diferente, ó. Então dá de ir testando. Nunca para no primeiro, não fica preso só em um. Às vezes pode ir em um, vai e volta, vai para o outro. Beleza. Eu tenho o costume de trabalhar com mais páginas, né? Então, às vezes, ó, nessa página aqui, eu deixar minhas referências. Estava tudo solto. Agora eu vou dividir pelas páginas. Aqui tem as minhas referências iniciais, deixar numa página. Até quando a gente salva para o cliente, quem salva, às vezes pode salvar páginas. Tem gente que gosta de salvar em separado as páginas, né? Então, agora eu não vou deixar tudo junto, vou deixar separado, né? Então, essas imagens aqui eu vou deixar numa página em separado daquelas que eu fiz ali. É para não ficar tudo solto, né? Aqui as minhas referências. Então, até posso renomear a página, referências. Esse aqui, eu posso dar um número, né? Por exemplo, aqui são 4 opções de logo, né? Se eu quiser, eu posso duplicar a página, né? Duplicar página. Dá OK, né? Então, vou colocar uma logo em cada página, né? Vou colocar elas para fora da página aqui, ó. Então, agora eu puxo para o meio da página. Daí vai ficar uma em cada página. Ó, joguei ela para fora da página. Porque na hora de eu colocar elas no meio da página, depois na hora de visualizar, eu consigo adequar o layout e até alterar algumas coisas. Não mais com tudo que estava em volta, né? Eu comecei com aquela, vamos dizer, bagunça, e daí agora começa a se organizar, né? Por exemplo, aqui, ó, essa aqui eu vou dar um número, né? Essa aqui é a logo 1, essa aqui é a logo 2, essa aqui é a logo 3. Não posso dar um número, aqui eu escolhi 4 opções, né? 4 opções de logo, são 4 fontes, aqui minhas referências. Usei o preto e o verde, né? Às vezes até dá de testar, né? Então aqui eu comecei desse jeito. Eu posso testar outra cor, né? Fazer um teste aqui. Um verde mais escuro. Deixa eu ver se fica legal agora ao contrário. Aqui eu inverti, o que estava preto ficou verde e o que estava verde ficou preto. Então dá de testar opções assim, né? Vamos para o próximo. Vou fazer a mesma coisa. Deixar esse aqui preto. Esse aqui, vamos ver como que fica verde. Tem que sempre cuidar com a leitura, né? Não dá de sobrepor a mesma cor, né? Então tem que dar contraste para dar leitura. Às vezes pode fazer isso aqui, ó. Pode ter uma coisa em preto e outra em verde, né? Você testa. Às vezes dá até de testar outra cor, né? Mesmo que ele tenha falado preto e verde. Então, teste aqui. Essa aqui, às vezes, eu posso trabalhar negativo, como se fosse, né? Tipo, eu vou tirar essa letrinha aqui de baixo. Daí eu subtraio
Então, trabalho negativo aqui, ó. Subtrair, daí parece que o caiaque está no meio da água. Deixa eu ver aqui. Gostei dessa aqui. E agora na 4. De cor aqui. Essa aqui eu achei legal também. Então aqui eu fui criando opções, né? Tem uma fonte, duas cores. Uma fonte, duas cores, né? Uma fonte, duas cores. Daí você pode, por exemplo, escolher aquilo que você vai mais gostar, né? Então, por exemplo, eu posso escolher dentre elas aquela mais preferida, né? De repente, eu gostei mais dessa daqui, de repente, ou dessa daqui, né? E daí você tem normalmente uma preferida. Fez 10, das 10 você escolhe duas, três, né? O Edson colocou ali, você vai ensinar as funcionalidades de cada ferramenta. Isso aí, Edson, eu deixei já num vídeo pronto, tá? Então aqui eu fiz mais uma parte prática para vocês verem, tá? Então eu deixei um vídeo pronto lá no nosso canal do YouTube, que é o início do Corel, tá? Mesmo que você tenha visto esse vídeo ou a aula agora, né? Você pode ver o vídeo depois também e pode revisar essa aula também de novo, né? O que eu sugiro? Ver mais de uma vez e faz mais de uma vez, tá? Porque a gente aprende fazendo e na repetição, quando a gente faz mais de uma vez, né? É que a gente realmente aprende, né? Então, aqui eu fui mostrando de um jeito mais rápido, né? E meio que mostrando o passo a passo da criação da logo, pensando como uma atividade prática, né? E daí aqui, quando tu chega no canal do YouTube, né, um dos vídeos que eu coloquei lá na lista para vocês verem, né? Eles são esses verdinhos, tá? Então, aqui no próprio YouTube tem lá a instalação do Corel, daí aqui as ferramentas básicas do Corel, né? Tamanho de página, zoom, ferramentas básicas, né? Então, eu já preparei esse vídeo para vocês e esses vídeos já estão na lista, tá? Para vocês verem. Então, agora eu tentei avançar um pouquinho mais além daquilo que eu já preparei para vocês, tá, Edson? Então, o que eu sugiro? Sugiro para ir testando, vendo os vídeos, e daí depois, quando chegar nessa parte prática, tentar fazer igual o professor, né? Então, fazer uma logomarca pensando como a gente fez hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Eu vou mudar a tela agora, tá, gente? Vou colocar aqui a tela do PS Esportes Radicais. Eu coloquei lá no YouTube e agora eu voltei aqui para o Corel. Então, para entender a lógica, né, eu demorei um pouquinho aqui, mas eu fui fazendo, mostrando e falando para vocês. Então, aqui a gente usou a ferramenta de texto, a ferramenta de curva de 3 pontos, né, basicamente. Eu usei também aqui a ferramenta de cor, né, então a paleta de cores. A gente usou também a questão do itálico, né, italizar ou não, distorcer a fonte, né, para fazer essas logomarcas. Depois a gente
criou novas páginas, né? Eu também mostrei como inserir imagens, e daí aqui eu coloquei algumas imagens de referência, né? E daí a gente fez um exemplo de algumas logomarcas. A logo, ela pode ser com fundo branco? Pode, mas tem gente que às vezes testa em criar um fundo de outra cor. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Clica 2 vezes no quadrado, daí ele vai ficar transparente. Se eu quiser, eu posso colocar um azul, só para testar, né? Ou, por exemplo, ela tá branca e joga só um toquezinho de azul clarinho, né? Então tem gente que às vezes joga um fundinho para não ficar um fundo branco. Vou fazer um outro exemplo lá. Se fizesse branco e joga só um pouquinho de amarelo, né? E o amarelo fica com o verde. Ou azulzinho. Vou fazer um exemplo, ó. Nas outras, vou colocar o fundo azul. Então eu copiei, colei, Ctrl C, Ctrl V, o quadrado azul. Só que ele vai jogar em cima, né? Quero jogar esse quadrado para trás de tudo, ordenar, né? Para trás da página, né? Às vezes um toquezinho azul para dar aquela sensação de água, né? Mesmo que ele tenha falado preto e verde, não dá de usar muitas cores, mas às vezes uma corzinha de leve, né, pode ser utilizada. Então, por exemplo, aqui eu coloquei tipo um azul bebê, azul calcinha, né? Que a gente chama, azul clarinho, de fundo, ó. Daí meio que dá um pouco de colorido, não fica totalmente preto e branco, né? Então, o verde ele se destaca por causa da cor, né? E o azul fica como se fosse um fundo, né? Das 4 fontes, eu sempre vou ter uma preferida, mas o cliente que vai escolher, né? Então, tento escolher 4 que eu gostei. Então, por exemplo, lá tem uma, tem duas. Eu gostei dessa fonte, tá bem legível. 3, 4. A que eu mais gostei, acho que foi a 2, né? E talvez a 4, né? Aqui, lembrando, eu fiz com mais velocidade, né? É importante fazer com calma, às vezes você faz 5, faz 10, faz 20, né? Não é 20 logomarcas, são 20 opções, né, de caminhos. Aqui eu fiz um ícone, mas tem gente que às vezes faz mais ícones para escolher, né? Então fui mostrando como fazer um ícone, né? E daí você vai criando opções. E daí uma coisa que eu coloquei antes para vocês, né, para a gente não esquecer, o formato de extensões de arquivo, né? O cliente pediu PNG e .bmp. Na hora que a gente abriu o arquivo, já tinha o tamanho e a resolução, né? Eu vou colocar ali no chat só para a gente lembrar. Então, tamanho 1280 por 800, resolução 300 dpi. E daí, para salvar, então agora eu vou falar para vocês como a gente salva nas extensões que o cliente pediu. Então, por exemplo, ele pediu em PNG BMP. Então, aqui, ó, eu posso salvar todas as páginas? Posso. Ou, se eu quiser, eu não preciso salvar essa página aqui, né, que tem referências. Isso aqui foi só para mim, né? Então, eu posso salvar as opções, né? Daí, na hora de salvar, é importante você até numerar. No nome do arquivo pode estar logo 1, né? Ele pode chamar 1A, 1B, né? E assim por diante, né? Logo 2, né? Então, na hora de salvar, eu vou em arquivo, salvar como, né? Quando eu vou em arquivo salvar como, eu salvo o arquivo do Corel, né? O arquivo do Corel, ele tem uma extensão .cdr. Escolho uma pasta aqui no meu computador, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma nova pasta, eu vou colocar aqui logomarcas, né? PS, esportes, radicais. Sempre salve primeiro o .cdr, salvar, que é esse arquivo editável que você pode editar, né? Eu tenho o costume de, quando eu mando para o cliente, né? Já vou mostrar para vocês. Na hora de salvar como, você pode também mandar em PDF. Então, aqui onde tem a extensão do arquivo, você pode clicar e achar, por exemplo, o formato PDF. Por quê? O PDF você abre em qualquer navegador, em qualquer local, né? Então, é mais fácil de o cliente ver, né? Mas como o cliente pediu ali em formato PNG, BMP, você vai em arquivo, exportar. E daí exportar é quando você quer salvar, por exemplo, num formato de arquivo diferente. Então, por exemplo, aqui eu vou exportar, né, em PNG. Então, venho aqui, vou salvar na pasta. Ó, eu vou colocar o número 1, né? E aqui onde está JPG, eu vou achar aqui
o formato de arquivo PNG, tá? Então, aqui salvei o 1, exportar. Como são várias páginas, é importante salvar cada página, né? Então, diferente do PDF, né, esse aqui você precisa exportar. Quando a gente exporta, ele abre essa janelinha, ó, que é como se fosse uma janelinha pop-up. Daí você tem que conferir o tamanho, né? Ó, o cliente pediu 1280, aqui, ó, 1280 por 800. A resolução, como você pediu, né? E a cor, tá em RGB. Eu salvei aqui o 1. Agora eu vou salvar os outros, ó. De novo, arquivo exportar. É a mesma coisa que clicar Ctrl E, tá? Então, eu vou salvar a página 1. Agora, eu vou salvar a página 2, né? Tecla de atalho Ctrl E para exportar, né? Na página 2 eu já vou mudar o nome do arquivo, vou colocar 2, né? Exportar. Ele abre aquela janelinha. Agora eu vou salvar o 3. E agora eu vou salvar o 4. Então, basicamente são 4 arquivos, né? E para salvar em BMP é a mesma coisa, só muda para BMP. Então, eu mostrei aqui para vocês, salvei cada arquivo numa página separada. Então, são 4 arquivos. Daí você pega, por exemplo, vou mandar por e-mail para o cliente, né? Daí você manda o JPG, ou, no caso ali, o PNG que ele pediu, né? É importante lembrar que cada cliente pode pedir num formato diferente, né? O que eu sugiro sempre é você ter um formato. Eu vou mostrar a janelinha para vocês aqui. Um formato que é para web, ou seja, um formato que é para visualização, e um formato que normalmente é para impressão, né? Então, normalmente para aprovar, a gente salva em formatos para visualização. Daí o cliente aprova, beleza, aprovou, daí você faz outros formatos. Ó, eu estou compartilhando com vocês a minha pasta aqui, ó. Então, aqui tem as imagens que eram base. Eu tenho o costume de fazer uma pasta chamada base e coloco tudo que é referência naquela pasta base, né? Então, essas aqui que são de fora, elas são base. E eu tenho o costume de fazer uma pasta, então, arquivo novo, pasta, chamada web. O que são as webs? A web é o que é só para visualização, né? Então, eu faço essa pasta web e, às vezes, eu faço também uma pasta impressão, né? Por exemplo, aquilo ali que é para web são os PNGs, e impressão é esse PDF, né? Então, eu tenho uma pasta base, o impressão e o web, né? Agora eu vou abrir para vocês aqui a pasta web para vocês verem, né? Então, a imagem tela cheia. Compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, agora, aquele arquivo que eu salvei em PNG, ele virou uma imagem. O cliente pode, por exemplo, aprovar por e-mail, pode aprovar pelo WhatsApp, né? E daí ele vai escolher. Daí, pelo nome do arquivo, ele vai ver, ó, essa aqui é a logo 1, pode chamar de A e B, ou a verde e preta, né? Daí ele escolhe, né? Essa aqui é a 2, daí tem duas opções dessa aqui. Essa é a 3, essa é a 4. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que aqui eu fiz um pouco mais rápido, né, para mostrar para vocês. Quanto mais tempo vocês têm, melhor fica, né? E daí eu vou mostrar também aqui o arquivo em PDF. Vou abrir aqui o arquivo em PDF para vocês verem, né? O arquivo em PDF, ele salva as múltiplas páginas, né? Então vai aparecer para vocês o arquivo em PDF. E o PDF ele pode ser aberto em vários aplicativos, pode ser aberto no Photoshop, no Corel, né? Então aqui, ó, o PDF é um arquivo bem leve, e esse aqui foi junto com as pesquisas, ó.